Seja bem-vindo à Intelco Telecom. Nós vamos falar nesse vídeo sobre o curso MTCNA, MikroTik Certified Network Associate, ou seja, um curso oficial e é o primeiro curso da carreira MikroTik. É um curso com reconhecimento internacional e ele tem uma carga horária de 24 horas, que nós vamos estudar em 3 dias quais são os fundamentos do Router OS e recursos diversos, com laboratórios, exercícios, onde a gente vai aprender sobre o MikroTik, de onde ele veio, como aplicar, o acesso pela primeira vez ao Router OS, configurando ele interface gráfica, né, que a gente chama de interface GUI ou interface LI, por linha de comando, usando aí os terminais de acesso ou até mesmo o protocolo SSH. Vamos fazer uma configuração de acesso à internet, né, com o acesso público de endereçamento, que a gente chama de WAN, ou uma rede interna local, que é a rede LAN. Então nós vamos configurar a parte externa, a parte interna, fazer um NAT entre essas duas redes e fazer com que o seu roteador saia por esse serviço do roteamento. Bom, após essa implementação da rede pública, que a gente chama de interface local e WAN, a gente vai começar a implementar serviços dentro do MikroTik. Por exemplo, o DHCP, onde eu configuro lá os clientes, as estações, o servidor que vai fornecer os recursos de acesso a esse serviço, alocação de endereço IP. Vamos aprender um pouquinho também sobre o protocolo ARP, os modos de operação que existe na interface física ou até mesmo em uma interface lógica, né? A tabela ARP também, para que ela serve, como ela funciona, e os status também dessa tabela. Num próximo tópico que a gente vai abordar, nós vamos falar sobre interfaces virtuais, onde a gente trata de bridge. O que é uma bridge, como implementar, como configurar, como gerenciar e como manipular o tráfego dentro dela. Outra forma da gente abordar também a interface virtual bridge é dentro de uma rede sem fio. A gente também vai entrar nesse assunto aí dentro do curso MTCNA. Mais um tópico que a gente vai aprender, a gente vai ensinar, a gente vai desfrutar, a gente vai praticar dentro da sala de aula é roteamento, né? É um roteamento inicial, um roteamento básico, quando a gente vai dar uma visão geral para você de como funciona, com os sinalizadores, com os marcadores, e inclusive a parte de roteamento estático também nós vamos implementar nos laboratórios de aula. Mais um assunto super interessante que está em moda, está em grande ascensão, né, é o tópico wireless. A gente fala de padrões do padrão 802.11, onde a gente fala padrão A, 802.11a, B, G, N, AC, AD, AX, falando um pouco de frequências, bandas, né, sensibilidade do equipamento, regulamentação, que é importante para você fazer uma configuração wireless. Vamos montar também um circuito simples, um enlace que a gente chama ponto a ponto, com ponto de acesso e uma estação física, né, abordando aí os tópicos de segurança e a criptografia nesse circuito também. Criando o Access List, Connect List, ferramentas que a gente vai poder implementar, como Snooper, ou até mesmo a tabela Registration, a gente chama de tabela de registro. Depois nós vamos para um tópico bem atrativo, que é um tópico chamado Firewall, né, onde a gente trabalha com a proteção da rede e a tratativa da arquitetura TCP/IP. Falando do rastreio que a gente vai fazer nos pacotes, como funciona a estrutura, as cadeias e as ações que a gente implementa em cada regra, criando filtros com ação e um método de proteção também, criando address list. Nós podemos criar o NAT, né, que é um recurso que está dentro do firewall, tanto por origem quanto por destino, e a gente vai fazendo a manipulação através do firewall. Mais um tópico que a gente vai abordar em treinamento também é o tópico de QoS, ou qualidade sobre serviço, onde a gente aprende a manipular as queues, né, que são as filas, que pode ser uma fila simples, né, uma simple queue, criando padrões de referência como target, né, sendo a origem ou o destino, um limite de velocidade, uma garantia mínima. Nós vamos falar de configurações de protocolos como o PCQ, por exemplo, que é taxa de limite de velocidade, controle de protocolos. E na sequência a gente entra num tópico bastante interessante também, que é a parte de túneis, né? Em túneis a gente tem protocolos diversos, como o protocolo PPP, criando perfis, criando usuários, né? Criando a manipulação desses perfis e desses usuários dentro da rede.
Entramos também no mérito aí do assunto com relação ao protocolo PPP para provedores, né, que tem alguns serviços que a gente usa dentro de PPP, como por exemplo PPP-oE. PPP-oE ele é utilizado para uma rede interna e depois a gente entra no outro conceito do PPTP, que é um acesso externo, uma VPN externa. E depois nós temos recursos do Router OS, né? Ferramentas, né, como NetWatch, Ping, Traceroute, um perfil de análise de CPUs, monitoramento de tráfego, posso avaliar um gráfico MRTG, as conexões, o protocolo SNMP e uma ferramenta que também tem dentro do Router OS, que é chamada de Dedude, que é um serviço também baseado em SNMP. E por fim, a gente vai para a avaliação final, né, que é a parte de certificação, onde a gente vai preparar você para o portal da MikroTik, o portal que a gente vai elaborar, né, o acesso, vai fazer um simulado das provas e vai atingir a prova aí para que você possa garantir o seu certificado atingindo lá os 60% de acertos na prova. Você está pronto para participar de um treinamento conosco? Então a gente aguarda você na próxima turma da Intelco.